Senhor Presidente da Assembleia Legislativa Regional, Senhor Secretário Regional, Senhores Deputados, hoje estamos a discutir a conta de 2013, ano que ficará na memória dos madeirenses, das famílias e das empresas, na pior das razões, onde o Governo conseguiu impor a maior carga fiscal de sempre nesta região, com a implementação em velocidade de cruzeiro das medidas fiscais impostas pelo PAEV, aprovadas apenas pelo seu Governo em janeiro passado de 2012. Em 2013 foi o ano de empobrecimento da nossa economia, do agravamento do Estado Social, com o aumento da pobreza, do desemprego e da destruição de milhares de empresas, acima de tudo do desalento de uma classe média que sentiu a maior redução dos seus salários por duas formas, em termos regionais e do seu próprio país, com o aumento de impostos e agravamento do custo de vida em simultâneo. Senhor Presidente e Senhor Secretário, esta conta demonstra eficácia na cobrança de impostos de uma forma cega, brutal, em todos aqueles que produziam e que trabalhavam, se não vejamos. Em 2013, os madeirenses pagaram a mais em IRS 67 milhões de euros em relação a 2012 e mais 12,3 milhões no IVA. Em apenas 12 impostos, o primeiro sobre o rendimento e o segundo sobre o consumo, foi retirado ao bolso das famílias mais de 79 milhões de euros. No que toca ao IRC, o contributo do Centro Internacional de Negócios foi responsável por mais 123 milhões de euros. O peso desta carga fiscal, que foi na ordem dos 20% que acabei de referir, foi conseguido com menos, vejam só, com mais carga fiscal, com mais arrecadação de impostos, foi conseguido com menos 7.800 pessoas empregadas em relação a 2011 e com a distribuição de 3.742 postos de trabalho. Ainda assim, o Governo conseguiu um grande mérito em cobrar mais 79 milhões de euros, com uma taxa de esforço adicional, e é de louvar este acontecimento e esta cobrança eficaz de impostos. Com estes factos, esta conta ficará marcada por um ano onde o PAEF esmagou os madeirenses. Ficou demonstrado pelos próprios números que a execução do PAEF foi conseguida à custa de elevados sacrifícios cobrados aos madeirenses e não pelo mérito de um Governo que tentou passar, na altura, a ideia que a excelente taxa de execução devia-se ao rigor orçamental e na contenção da despesa pública. O que não era verdade. Ao contrário, esta conta foi marcada por uma desorientação de um Governo que não governava na altura, que não tinha orientação, que não tinha uma estratégia de crescimento económico, onde apenas conseguia lançar na opinião pública a falta de confiança no investimento privado e o desespero junto das nossas famílias. Senhor Presidente, Senhor Secretário, o ano 2013 foi um ano sui generis, onde verificou-se a passagem de dívida comercial em dívida financeira, com a autorização de um aval de Estado à região, com um empréstimo de 1,1 mil milhões de euros, pagando encargos assumidos e não pagos, anteriores a 2013, o que veio injetar fluxos financeiros na nossa economia na ordem dos 854 milhões, o que foi realmente positivo. No sentido inverso, foi uma conta onde o investimento público foi residual, com uma taxa de execução baixíssima, contribuindo para um desinvestimento do setor privado, com efeitos negativos em toda a nossa economia, ano onde a formação de capital fixo foi quase nula, que juntamente com o aumento da carga fiscal foi retirado à nossa economia mais de 500 milhões de euros, com todos os efeitos diretos e indiretos numa economia que por si só já é frágil, muito dependente do setor público, essencialmente pelo setor da construção civil no passado e no ano de 2012 e 2013. 2013, Sr. Secretário, menos depois de pagar os 850 milhões de euros de dívidas com o aval do Governo, ainda ficou por pagar, vejam só,
ainda ficou por pagar pagamento sem atraso na administração direta do Governo Regional, que atingia, no final de 2013, 619 milhões, só em dívida comercial. Somando aos pagamentos em atraso na administração indireta, onde inclui os serviços dos fundos autónomos, mas as empresas do perímetro regional, vejam só, a somar mais 551 milhões, totalizando uma verba superior apenas na dívida comercial de 1,2 mil milhões, o que reflete as dificuldades de incumprimento com os encargos assumidos e não pagos, colocando em causa o funcionamento dos organismos do próprio setor público, exemplo que todos nós sabemos, as grandes dificuldades vividas na nossa saúde com a falta de medicamentos e com a falta de consumíveis de uso clínico, que se sentia nos hospitais e nos centros de saúde da nossa região, com uma dívida apenas no IA-Saúde superior a 543 milhões de euros, apenas, e digo apenas, dívida comercial, criando, como todos nós sabemos, a dificuldade de sobrevivência das nossas pequenas e médias empresas que forneciam ao setor público, que não respeitava prazos, que não cumpria os seus compromissos financeiros, onde deveria de ser o primeiro Governo Regional a dar o exemplo de rigor junto do nosso tecido empresarial, o que não aconteceu, infelizmente. Foi durante o exercício de 2013 que realizou-se uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas aos encargos apenas e tão só aos juros de memória da Administração Regional, onde se conseguiu saber pela primeira vez o montante certo dos juros não pagos no final de 2013, com um valor superior a 535 milhões de euros, por pagar, para além dos 151 milhões de euros pagos durante a conta de 2013. Ficando bem claro o que foi a desastrosa e ruinosa da gestão financeira de um governo nos últimos 10 anos anteriores a 2013, que não tinha e que não tem a legitimidade de parte do governo é anunciar que 2014 fosse e que seria o ano da consolidação financeira das contas públicas, sabendo com esta dívida que apenas em juros, que ficou por pagar no final de 2013. Esta conta também reflete a dependência do exterior e do endividamento bancário. Para fazer face ao orçamento inicial previsto para 2013, que foi aprovado nesta Assembleia por 1,6 mil milhões de euros, onde apenas 52% são receitas próprias, isto é, 847 milhões de impostos apenas cobrem 52% do nosso orçamento, 15% receitas oriundas do Orçamento de Estado, ou seja, 240 milhões pela compensação dos custos da continuidade territorial, mais 50 milhões da Lei de Meios. Pouco mais de 7% são vindos da Comunidade Europeia, cerca de 120 milhões, e cerca de 26% é oriunda de endividamento bancário, que ultrapassou, em 2013, mais 418 milhões de euros, chegando-se à triste conclusão que cerca de 48%, vejam só, 48% do nosso orçamento depende de receitas do exterior, que não garantem a sustentabilidade financeira que o Governo anunciava na altura. Na dificuldade de poder cumprir e assegurar a dívida assumida com o PAEF, com os encargos com a dívida atual, que correspondem a uma verba superior a 500 milhões de euros, inclui aqui também as parcerias público-privadas, como sabe, todos os anos comem do orçamento, comem dos nossos impostos, uma verba superior a 145 milhões de euros, já muito anunciada pelo seu Governo, que seria feita o devido ajustamento e a diminuição desse pagamento dessas rendas. Assim, será urgente repensar o futuro de uma região endividada, sem capacidade de libertar meios financeiros, de gerar riqueza interna para fazer face aos seus compromissos, sendo urgente renegociar o atual PAEF no que toca aos prazos, a juros, renegociar também as PPPs, sendo necessário e urgente um compromisso pela Madeira, compromisso proposto já pelo CDS, chamando todos os partidos regionais de uma forma que a Madeira consiga obter ganhos financeiros, reduzir custos, encargos e responsabilidades assumidas no que toca à saúde e à educação, de modo a assegurar que o Estado
comparticipe no custo per capita, tanto na saúde como na educação, garantindo assim uma poupança na ordem dos 300 milhões de euros, valor que seria suficiente para cumprir com os atuais encargos com o PAEF e com os custos financeiros com o nosso serviço da dívida atual. Senhor Secretário-Geral, é urgente saber com clareza e dar a conhecer a todos os nossos agentes económicos quais são as prioridades e a estratégia objetiva e clara sobre o destino desta região. Saber muito bem o que pretende de uma região onde o turismo, o Centro Internacional de Negócios, o nosso tecido empresarial, a nossa pequena indústria e o nosso sector primário têm um peso fulcral na formação do nosso PIB. É urgente uma nova visão concentrada na criação de valor, na criação de riqueza, na sustentabilidade económica, na criação de emprego, aumentando o poder de compra e dinamizando assim a nossa microeconomia. Só assim conseguimos sair e sermos capazes de atuar numa conjuntura económica e financeira, promovendo a coesão social, diminuindo as desigualdades sociais, reduzindo o desemprego e a pobreza instalada nas nossas famílias. O CDS reafirma neste debate o que tem defendido, já termino, o CDS reafirma neste debate o que tem defendido em discussões orçamentais, apresentando propostas concretas e viáveis, de modo a relançar o investimento privado. Termino dizendo, os madeirenses e o nosso tecido empresarial aguarda, acima de tudo, confiança, estabilidade financeira, rigor orçamental e a redução prometida da carga fiscal. As nossas famílias e as nossas empresas esperam ansiosamente pela redução da carga fiscal que hoje é superior em cerca de 20% a qualquer empresa nacional e qualquer empresa que viva no continente. De modo a conseguir relançar uma economia que está doente, uma economia que sobrevive com analgésicos, que pretende aumentar o poder de compra das nossas famílias e que, acima de tudo, diminuindo, é isso que nós pretendemos, aumentar o poder de compra das nossas famílias, diminuindo o atual sofrimento da pobreza que, infelizmente, ainda hoje se assiste na nossa região autónoma. Muito obrigado, Sr. Deputado.